E se, para governar o mundo aqui na Terra, fosse preciso primeiro fechar o céu? Pois é essa ideia bem provocadora que a gente vai analisar hoje, mergulhando num texto sobre como o controle do poder terreno parece que sempre esteve ligado ao controle das nossas crenças mais profundas. Fechar o céu para governar a terra. Olha, isso aqui não é só uma frase de efeito, não. É a chave para entender toda essa análise. A premissa é ousada, hein? Diz o seguinte: para dominar completamente as pessoas no aqui e agora, é preciso antes apagar a esperança e o sentido que vem de um lugar além do nosso mundo. Vamos ver como é que essa ideia se desenrola. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pelo argumento central, depois explora por que a fé era um obstáculo, aí a gente vê as duas grandes estratégias para enfraquecer essa fé, as consequências disso, e no final a gente amarra tudo, falando da conexão entre crença e liberdade. Ok, vamos direto ao ponto central. A tese do material que a gente está analisando é bem direta. Para que novas elites conseguissem consolidar o poder delas sobre a sociedade, tinha um obstáculo ali, que precisava ser removido primeiro. E esse obstáculo era a força da crença religiosa. E o ponto que mais impacta, segundo a fonte, é que isso não foi um acaso, sabe? Não foi só uma consequência natural da modernidade. Foi, na verdade, uma estratégia bem deliberada. O objetivo era claro: prender a atenção e as aspirações humanas somente no mundo material, no aqui e agora. Mas, por que exatamente a fé era vista como um obstáculo tão grande assim? Bom, o texto argumenta que a resposta está no poder que a crença tem, como uma fonte de uma incrível resiliência humana. O conceito fundamental aqui é o de transcendência, ou seja, aquela crença de que a vida não se resume a este plano material, de que existe uma instância final, sabe? Um julgamento, um sentido, que está acima de qualquer poder político ou econômico. E essa crença na transcendência não era algo abstrato, não. Pelo contrário, ela se manifestava, segundo a fonte, como uma forma poderosa de resistência. Dava para as pessoas uma espécie de bússola moral interna, uma autonomia que tornava todo mundo muito mais difícil de oprimir. Afinal, a dignidade de alguém não vinha de um rei ou de um governo, mas de algo muito superior. E aqui está o ponto crucial da coisa. Essa força espiritual era o maior pesadelo para qualquer projeto de poder absoluto. Pensa bem, como é que se controla totalmente alguém que lá no fundo não responde a uma autoridade terrena, mas a uma autoridade que está muito acima? Essa pessoa, por natureza, é bem mais difícil de subjugar. Agora, a análise fica ainda mais interessante. O texto aponta para duas grandes ideologias modernas que, olha só que curioso, apesar de serem inimigas declaradas, tinham o mesmo objetivo de fechar o céu. Vamos ver como o marxismo e o liberalismo, cada um do seu jeito, trabalharam para isso. As estratégias eram opostas, mas o fim era o mesmo. De um lado, você tem o marxismo com um ataque frontal, sabe, com um martelo mesmo, declarando a religião como o ópio do povo, algo a ser destruído para que a raiva fosse direcionada para a revolução. Do outro lado, o liberalismo agindo de uma forma muito mais sutil, como a água que se infiltra. Não era um ataque direto, mas um esvaziamento gradual do sagrado, mudando aos pouquinhos o foco de toda a sociedade. E esse slide aqui mostra algo fascinante. As duas ideologias não só removeram a religião, elas colocaram outra coisa no lugar. Dá uma olhada na tabela. Onde antes a gente tinha a igreja como centro da comunidade, o marxismo colocou o partido, o liberalismo, o mercado. A fé na redenção foi trocada pela fé na revolução ou no sucesso e no consumo. Basicamente, trocaram um Deus por outro. E focando agora na estratégia liberal, o texto descreve um processo lento, mas muito profundo de dessacralização. O tempo, que antes era cíclico, sagrado, virou tempo de relógio, medido em produtividade. A natureza, antes vista como uma criação cheia de mistério, foi rebaixada a um mero recurso para a exploração. E, por fim, o próprio ser humano foi transformado, de uma criatura em busca de um propósito maior para, simplesmente, um consumidor. E aí, qual é a consequência disso tudo? O que acontece com uma sociedade e com cada indivíduo quando esse horizonte celestial é apagado da nossa vista? Bom, sem a transcendência, as estruturas de poder aqui da Terra se tornam as únicas fontes de sentido. O sofrimento e a esperança, que antes eram assuntos da alma, viraram questões a serem administradas pelo Estado ou pelo mercado. A busca pelo eterno foi substituída por promessas políticas de um paraíso na Terra ou pela satisfação instantânea do consumo. E essa citação resume perfeitamente a lógica que, segundo a fonte, passou a governar tudo.
Esta vida é tudo o que existe, e quem controla os meios que a organizam, em última instância, controla o próprio destino humano. Em outras palavras, né? Se o céu está fechado, quem controla o pão e o circo controla tudo. Para a gente ir finalizando, vamos conectar tudo isso de volta ao argumento do texto, sobre por que isso é tão crucial para a liberdade individual. E assim, a tese central se confirma. Enfraquecer a dimensão espiritual não foi um acidente de percurso da história, não. Foi uma estratégia para criar formas de poder muito mais eficazes. Por quê? Porque são formas de controle que as pessoas internalizam sem precisar de correntes visíveis. No fim das contas, o alvo era essa fortaleza interior. Aquela capacidade humana de encontrar sentido e esperança em algo que nenhum poder terreno pode dar ou tirar. Era essa liberdade meio selvagem, sabe? Impossível de domesticar, que precisava ser contida. E para terminar, a fonte nos deixa com a pergunta que, nossa, reverbera até hoje. Se esta vida é tudo o que existe, quem é que controla o significado dela? Se o céu está fechado, quem assume o poder de definir o que é uma vida que de fato vale a pena ser vivida? É uma questão fundamental para os nossos tempos. Valeu pela companhia nesta análise.